estimados professores e professoras. Bem-vindos para mais um momento de reflexões e trocas acerca dos desafios da educação. A própria dinâmica evolutiva nos desafia a ampliar cada vez mais as discussões que envolvem o universo da educação. Percebemos que tudo está num processo de transformação nunca visto antes. Leonardo Boff chega a afirmar que mais de 90% de todas as grandes invenções da humanidade surgiram nos últimos 100 anos. É praticamente uma explosão de invenções. Mas não precisamos voltar muito no tempo para perceber como essas invenções estão transformando o nosso cotidiano. Talvez recuando uns 10 ou 20 anos, já são suficientes para percebermos como são expressivas as mudanças no nosso cotidiano. É só observarmos um pouco a organização da sociedade, como mudaram as relações entre as pessoas, a nossa forma de comunicação, as relações de trabalho, os instrumentos e ferramentas que utilizamos no nosso trabalho, os processos econômicos e produtivos, o nosso jeito de ir e vir, o nosso jeito de estar e de ser no mundo. Essas transformações são tão significativas que a gente até acaba incorporando um novo vocabulário, assumimos novos termos. Por exemplo, hoje o Google significa o quê? É biblioteca. O Netflix nos reporta ao cinema, YouTube nos lembra academia, o Zoom e o Meet nos lembram o quê? Reunião, EAD nos lembra sala de aula, o Amazon nos reporta ao mercado, o iFood é restaurante, o Uber é o táxi, e assim nós poderíamos elencar vários termos, várias situações que denotam uma profunda mudança do nosso cotidiano. É um mundo cada vez mais acelerado, com mudanças cada vez mais aceleradas. E a escola? Mudou? Em que ela mudou? Metodologias ativas? Aprendizagens significativas? Inserção de tecnologias digitais no âmbito escolar? São assuntos bem recorrentes em roda de professores, de gestores. E é por isso que estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre a escola que temos e a escola que queremos. Quem de nós já não se deparou com algumas dessas perguntas? Soam mal, chegam a doer. São perguntas da escola que temos e reflexo de uma educação onde ensinar é transmitir verdades já construídas e onde aprender é assimilar essas verdades ensinadas. Mudar essas perguntas está nas mãos de cada um de nós. Mas e como podemos mudar essas perguntas? Para conversar sobre essa temática estarão conosco hoje um grupo de professoras, mestrandas e doutorandas do programa de pós-graduação da Universidade La Salle de Canoas. Essa equipe vem aqui hoje propor um desafio: suscitar reflexões acerca da escola que queremos, uma escola empreendedora, com gestores, professores
e estudantes empreendedores. A escola que queremos é uma escola empreendedora, isso mesmo. Afinal, ser empreendedor é algo muito mais amplo, mais dinâmico do que ter ou não ter empresa. Empreender é uma questão de atitude, de visão, é otimizar processos, é desejar fazer a mudança e, de fato, fazer a diferença. Além de conceitos, iremos trazer aqui algumas experiências exitosas de empreendedorismo educacional. Então, fique ligado, inscreva-se no canal e registre você também as suas contribuições e experiências. Mas conta aí para nós, Valdereza, o que é de fato uma educação empreendedora? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como ser empreendedor na educação. Como ser empreendedor em uma escola. Empreender na educação é ter a capacidade de mudar o nosso foco de visão, mudar o nosso olhar, considerar principalmente, colocando no centro, as pessoas que estão no processo educativo. Então, eu não posso educar e trabalhar em uma instituição escolar pensando em preparar o meu aluno somente para o mundo do trabalho. Eu devo considerar isso também. Mas ser empreendedor na educação significa ter um olhar voltado para as pessoas que estão na escola, o professor, o aluno, a sua família, como empreender, como mudar, como fazer diferente nesse processo. A escola empreendedora, ela tem a crença de que é possível romper com o estabelecido, fazer diferente, fazer de forma nova as mesmas coisas que devemos fazer cada dia. Como ensinar, como construir conhecimento de forma empreendedora. Empreender na educação é fazer com as pessoas, construir com as pessoas e não para as pessoas. Então, devo considerar o aluno comigo e não o aluno, o qual seja alguém que não esteja no mesmo processo que eu, aprendendo e construindo juntos. Empreender na educação é acreditar na possibilidade da mudança, é arriscar fazer diferente e acreditar na criatividade de cada pessoa. É envolver-se no processo de construção do conhecimento, mas sobretudo de construção das próprias pessoas, que são parte importante do processo educativo. Então, elas estão no centro do trabalho que todos vamos realizando. Precisamos ter, para empreender, objetivos claros e com foco no coletivo. O individualismo não cabe no empreendedorismo. O coletivo é que conta. Construir, educar a muitas mãos. É isso que vale. Acreditar também visualizando uma possibilidade de mudança de paradigma. Precisamos considerar que é possível mudar perseguindo novas oportunidades, precisamos sonhar, imaginar novos caminhos possíveis. Tudo muda. A educação precisa mudar, precisa empreender. E dá para se dizer que empreender é ser capaz de humanizar os processos educativos em vista da mudança nas relações entre as pessoas e das pessoas com o mundo criado. Então, empreender na educação seria você acreditar e ter a capacidade de construir pessoas novas, de construir de forma diferente para que essas pessoas possam interferir no mundo em que nós vivemos na sociedade. E considerando o que nós falamos acima, embora que de forma bastante breve, vamos ouvir a Aline como
que a coordenação pedagógica pode ajudar os docentes no desenvolvimento de práticas empreendedoras na atualidade. Contigo, Aline. 2 minutinhos eu falo com vocês, nós estamos em reunião. Essa cena parece bem familiar e é um desafio para todos, pais, alunos, professores e coordenadores. Afinal, como propor práticas inovadoras para situações tão novas que foram apresentadas atualmente? A palavra de ordem é superação. Está aberto para as novas tecnologias e disposto a aprender cada vez mais. Não é uma tarefa fácil. Mesmo com todas as dificuldades, propor ações diferenciadas para as pessoas que querem atenção e ajuda na sua prática torna-se também um desafio. Percebemos que as ações empreendedoras decorrem de grandes ideias, mas que não precisam necessariamente de grandes investimentos. Basta ter vontade de aprender a fazer, a ser e a conhecer. Posso citar uma prática empreendedora pessoal. Atualmente eu gerencio a plataforma Google for Education na instituição em que eu trabalho. E você pode até me perguntar, você conhece bastante de tecnologia? A resposta é não. Só tenho muita curiosidade para aprender e ajudar toda a comunidade escolar a qual eu faço parte. Precisamos ser curiosos e aprender todos os dias com os desafios que nos são apresentados. E apoiar os professores buscando extrair o melhor do seu trabalho e, por consequência, os alunos também. Mas isso não abrange somente a coordenação pedagógica, engloba todos os segmentos. Priscila, me explica aí, como é que eu posso envolver as emoções empreendedoras na educação infantil? Pois é, Aline, trabalhar as emoções na educação infantil é de extrema importância, né? A BNCC já nos diz isso. Lá na escola onde eu trabalho, desde o ano de 2019, nós trabalhamos o projeto Emoções com a educação infantil. E é um momento muito legal onde as crianças podem colocar os seus sentimentos, identificar o que está acontecendo com elas, como reagir a cada emoção. Então é um momento muito especial para todos, para as professoras e para os alunos. Nós fazemos também o emocionômetro, onde nós colocamos na parede e todos os dias eles podem colocar lá o seu nomezinho na emoção que está sentindo. Geralmente o projeto inicia com a história O Monstro das Cores, para associar a cor com a emoção também, e o momento, uma atividade que fica mais lúdica para eles também compreenderem, né? Então é muito legal esse projeto. Nós não conseguimos iniciar o ano sem começarmos com ele, porque no momento que as crianças começam a expor mais as suas emoções, a entender mais o que estão sentindo, com certeza a turma anda de uma forma diferente, de uma forma mais leve, né? Agora fala para nós aí, Maria de Socorro, como utilizar uma estratégia empreendedora para que os alunos do 6º ano pudessem fazer leituras dos livros paradidáticos? Responde aí, Maria. Olá, meu nome é Socorro Conte Sanches, sou professora do Colégio Militar do 6º ano do Ensino Fundamental. Fiz um projeto de letramento literário sobre fábulas e lendas amazônicas. No caso, eu gostaria de fazer com que os alunos gostassem de ler, para que eles pudessem gostar da leitura dos livros, como proposta também de incentivar a leitura e desenvolver a prática e o gosto pela leitura e conhecer o universo amazônico. Fiz na sala de aula um trabalho com eles para que eles lessem as lendas e fábulas amazônicas. Depois, contactei uma escritora, Creuza Barbosa, e sua filha Adriana Barbosa Silva, que haviam escrito sobre as fábulas e apólogos da Amazônia, uma coisa bem regional. Então, esse livro tem a magia popular dos contos que os caboclos da região contam para seus filhos, netos, amigos e trazem também a alegria da infância. Eles compõem-se de narrativas escritas pelas autoras, tendo como foco a formação moral e os valores humanos. As histórias são bem contagiantes, encantam pela simplicidade e delicadeza
como são narradas pelas autoras em um CD com 20 historinhas, todas histórias do livro para facilitar a interatividade com os leitores. O livro é bem interessante porque trata da realidade da região amazônica. E para melhorar ainda e fazer com que os alunos conseguissem gostar de ler realmente, eu levei a escritora ao colégio para conversar com os alunos sobre as historinhas que eles mais gostaram. E foi uma situação muito boa mesmo, porque eles tiveram contato com a escritora, conversaram com elas. A filha uma delas, né, a Adriana, que é uma das escritoras, se vestiu de jacaré, contando uma das historinhas do livro. Fiz uma roda de leitura com eles, fiz umas atividades lúdicas, interpretação com duetos, que geralmente as historinhas são duetos, como o Bem-te-vi e o Gato, Caprichoso e Garantido, que é uma coisa bem regional de Parintins. Eles se fantasiaram de bichinhos das historinhas, trouxeram bonecos para ilustrar as histórias escolhidas pela dupla, fizeram efeitos sonoros com as vozes dos animais e da natureza. Fiz opção pelo livro Fábulas e Apólogos da Amazônia para que os alunos, principalmente do Colégio Militar, que vêm de vários lugares do país e de todos os outros que são daqui da região também, para que não só os que vieram de outros estados, mas os daqui também de Manaus, conhecessem as histórias da região amazônica. Nessa era digital, é impossível ficar alheio a esses dispositivos, mesmo que estes sejam grandes aliados do conhecimento. Também podem atrapalhar a leitura de livros, e ler e escrever no papel é muito importante para o desenvolvimento do estudante. Para driblar essa barreira, tem que inovar as aulas e chamar a atenção dos alunos para a importância da leitura. A leitura estimula a criatividade e a imaginação, favorece a aprendizagem, contribui para a ampliação do vocabulário, a aquisição da cultura, a melhora da escrita e o desenvolvimento do senso crítico. Perguntas que eles faziam: o que vocês entenderam? O que vocês entenderam da história? Quem gostaria de ser na história? Se faria um final diferente para a história? Eles gostaram muito. Fizeram finais diferentes para as histórias, fizeram trabalhos em quadrinhos, fizeram livrinhos de história da região, né, contando como a Mãe Natureza e o Curumim, a Vitória Régia, do outro lado da Praia da Lua, a Seringueira e o Soldado. Interpretaram essas historinhas contadas pelas escritoras Creuza Barbosa em seu livro Fábulas e Apólogos. Fizeram tudo isso em sala de aula. Foi muito bom. Esse livro foi bastante utilizado nas escolas públicas de Manaus. E as autoras fizeram os duetos artísticos que cada historinha conta no livro. Foi muito interessante. Por exemplo, a historinha do Garantido e Caprichoso, do Jacaré e o Prefeito de Jacundá, sempre um dueto de fábulas e apólogos para que os alunos possam interagir, no caso dos alunos do 6º ano, do ensino fundamental. A partir da leitura das fábulas e apólogos, os alunos fizeram uma performance para cada uma dessas historinhas, para interagir com os colegas, e as autoras fizeram uma palestra sobre as histórias e se vestiram com fantasias sobre os temas. E isso fez com que os alunos gostassem muito dessa atividade e passaram a ler. Ficaram encantados com o conhecimento que obtiveram sobre as lendas, sobre os apólogos, sobre as fábulas. Transformar, interessante como você pode desenvolver o gosto pela leitura, incentivar o gosto pela leitura nos alunos através de coisas simples,
como charges, quadrinhos, livros sobre fantasia, suspense, terror, despertar a curiosidade dos alunos sobre determinadas histórias, e assim eles poderão desenvolver o hábito pela leitura. Para que os alunos pudessem sentir mais de perto as ações artísticas e culturais que foram criadas a partir das historinhas do livro, nós fizemos várias leituras em sala de aula, com interpretações artísticas desses alunos. E isso desenvolveu a prática e o gosto pela leitura, além de conhecer, evidentemente, o universo amazônico. Dando continuidade ao assunto, vou perguntar para minha colega Vanessa como ela dá sentido à avaliação nas suas aulas. Obrigada, professora Socorro. Continuando, então, nossa conversa, trarei um pouco sobre a avaliação da aprendizagem. Uma pergunta simples, porém de resposta complexa. A partir da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases vigente, teve início uma maior discussão sobre a avaliação da aprendizagem, com as seguintes reflexões. Que métodos utilizar? Qual o processo mais adequado? Como o professor pode ajudar o aluno numa melhor compreensão e assimilação da matéria para que esse mesmo aluno não fique apenas na obtenção de notas ou conhecimentos mínimos para ser aprovado? Temos uma história de avaliação que serve apenas um resultado mensurável, onde se classifica o aluno que sabe daquele aluno que não sabe. Hoffmann, ela vem falando que esse processo é vago, uma vez que ele apenas aponta falhas no processo de aprendizagem, além de discriminar e selecionar, reforça a ideia de uma escola para poucos. A LDB, ela vem nos dizendo que o professor, sim, deve zelar pela aprendizagem dos alunos e também verificar o rendimento escolar, realizando avaliação contínuas, cumulativas do desempenho desses estudantes, com prevalência, escute bem, prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. É sobre exatamente essa avaliação que viemos falar. Essa avaliação chama-se avaliação mediadora. A avaliação mediadora, ela exige que conheçamos esses estudantes, que ouvimos seus argumentos para propormos atividades desafiadoras para guiá-los a um caminho voltado à autonomia moral e intelectual, pois ultimamente vivemos em um mundo das informações e desinformações. E é essa a proposta da avaliação mediadora, fazer a mediação, porque a mediação é justamente esse diálogo intelectual, e que para compreender o pensamento desses sujeitos, é preciso se aproximar dele e não negar a sua história. A atribuição de notas não fala das pessoas e nem do que elas representam. Então, é essa a nossa proposta. Trazemos uma avaliação mediadora, idealizada por Hoffmann, para que possamos sair dessa ideia que Freire já falava, sobre o professor é aquele que sabe e o estudante é aquele que não sabe. Assim, discutiremos um pouco mais sobre o futuro desses jovens, respondendo a um outro questionamento.
quais ações tornaram possíveis a preparação para o vestibular desses estudantes? Vamos pensar um pouco mais com a Valéria? Está contigo, Valéria. Então, Vanessa, realmente tem sido um desafio continuar uma preparação para o vestibular nesse momento de pandemia, nesse momento em que ninguém está bem, né? E naturalmente o aluno, o vestibulando, ele já carrega um peso de ter que decidir o que fazer para a vida toda e o medo de não ser aprovado. Alguns estão tentando há 2, 3 anos e essa situação pandêmica veio potencializar ainda mais essas barreiras, né? Essas dificuldades que eles naturalmente já enfrentam. Mas uma ação empreendedora que deu super certo, principalmente com a disciplina que eu trabalho, que é redação, foram as monitorias. O que são essas monitorias? O aluno ele tem que escrever uma redação por semana e nós marcamos um horário onde a gente se encontra via Google Meet e aí a gente vai conversando sobre essa redação, entendendo um pouco, né, a dificuldade que o aluno teve em produzir aquele texto. E mais do que isso, creio que essas mentorias, elas ajudaram a buscar um ponto de equilíbrio mesmo, porque de um tema, o aluno ele já se abria para uma situação da sua vida, uma dificuldade que ele estava vivendo, fora a questão da interação, né, de conversar com alguém, já que estava todo mundo em isolamento social, estamos ainda. Então, as monitorias, elas foram essenciais nesse processo, porque ajudaram a continuar a preparação, fazer com que o aluno não perdesse o foco, porque essa era a nossa principal dificuldade, e também oferecer esse suporte, ser uma forma de dar um apoio não só acadêmico, mas emocional para esse aluno também. Então tem dado super certo, os alunos têm se sentido motivados e sempre que eu via que alguém estava tristinho ali, querendo desistir, eu já puxava uma conversa e fazia com que ele voltasse ali para o seu ritmo, né? Então, agora eu queria saber da Vânia, como é que tem sido, Vânia, esses primeiros momentos aí com os calouros nas universidades, hein? Fala aí pra gente. Nos meus encontros com os alunos de graduação, eu costumo utilizar a prática empreendedora, que é criar um plano de negócios. Acompanhe as cenas destes momentos. Hoje é muito difícil empreender, né? Primeiro porque os recursos são escassos, isso do meu ponto de vista. E para que você possa empreender, você depende de recursos. Se você não tem recurso próprio, buscar recurso hoje no mercado, principalmente financeiro, é muito difícil, porque tem toda uma garantia que tem que ser dada. E o começo de um negócio, como o próprio Diego disse, né, muitas das vezes ele aparece porque você não tem outra oportunidade de mercado e tu tem que fazer alguma coisa. Então, por isso que eu acho que empreender hoje no país é bem complexo, é bem difícil. Alguém mais tem alguma opinião? Ainda se tu for regularizar tudo certinho, registrar uma empresa, tu paga muitos impostos, né? Acaba se tornando também muito caro para quem está começando um negócio, né? É verdade, é verdade. Pessoal, então assim, para finalizar então o nosso encontro, eu sempre trago uma proposta, né? Uma proposta de atividade para o nosso semestre, que é a partir do nosso primeiro encontro, a cada etapa que a gente vai seguindo, né, dentro das unidades da disciplina de experiência empreendedora, criarmos um mapa mental ou criarmos uma empresa. E como a gente pode fazer isso? Se vocês optarem por criar uma empresa, eu gostaria então que a gente pudesse utilizar criar um plano de negócios. Ou vocês podem optar também por criar um mapa mental, né? Então, no plano de negócios, é importante que em cada semana que a gente vai trabalhando a disciplina de experiência empreendedora, nós vamos por etapas. Primeiro, a gente vai pensar em qual é a unidade de negócio que a gente vai investir.
Segundo momento, criar missão, visão, valores, criar uma hierarquia, né, para essa empresa, criar os objetivos específicos, objetivos gerais, né, analisar a viabilidade financeira dessa empresa. Para isso, nós utilizamos algumas ferramentas como 5W2H, ou também análise SWOT, onde a gente consegue identificar cada ponto, né, impactante, seja do ambiente interno ou externo dessa empresa, e também fazer um fluxo de como vai ser cada etapa de implantação desse negócio. Por fim, nós vamos, então, no nosso último dia do nosso encontro, fazer a apresentação desses trabalhos, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação, um PowerPoint, né? Para que vocês possam demonstrar para os colegas o que vocês desenvolveram, né? Qual é a unidade de negócio que vocês resolveram criar e compartilhar essas informações com os colegas. Não sei se ficou claro para vocês, mas, assim, em cada semana nós vamos construindo juntos um pedacinho desse trabalho que lá no final a gente apresenta. Ficaram com alguma dúvida? Não. Tranquilo. Não. Tranquilo. Então, tá. Eu desejo, então, a todos uma boa noite, né? Uma ótima semana, e a gente se vê na semana que vem. Ok. Obrigado mesmo. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Remi, fala para nós uma das tuas práticas que tu utiliza ou já utilizou com os estudantes de pedagogia. Oh, que bacana, Vânia. Muito interessante a forma como tu trabalha, né, com os estudantes ali da graduação, da administração, de contábeis, do RH, né? Muito relacionado com as experiências que eles já têm. Nós, na pedagogia, também construímos, mediamos esse conhecimento partindo muito das experiências que os estudantes trazem já, das vivências até então ocorridas. Mas antes de falar um pouquinho sobre uma das minhas práticas, eu quero apresentar também para vocês esse objeto aqui, que é uma mala. Tá? É uma mala. E que eu ganhei ela, foi um presente, e dentro dela tinha alguns livros, né? A partir daí eu comecei a utilizar esse objeto também nos nossos encontros de aprendizagem, para construir alguma prática, para levar alguma reflexão. Então, foi sempre muito bem utilizada também dentro das nossas experiências aqui como na tutoria, né, da pedagogia. Quando eu levo essa mala, o objetivo mais no início do semestre, um dos momentos que eu utilizei, é pensar que nós estamos iniciando uma viagem, né? Estamos começando uma caminhada, uma jornada, e que nós já temos uma bagagem pré-elaborada, pré-pronta, temos muitos conteúdos dentro dessa mala, né? Temos muitos conhecimentos dentro dessa mala, temos muitas experiências, e essa diversidade é extremamente rica no processo também de aprendizagem. Então, nesse contexto da mediação, eu levo essa proposta da mala, né? E, de forma simbólica, os estudantes colocam para o grupo o que já tem nessa mala, o que eles já estão, naquele momento inicial, ali levando para essa jornada, e o que no decorrer do caminho eles querem ou gostariam ou vão se propor, né, a colocar a mais dentro da mala, né? E a mala, simbolicamente, pode ser o nosso processo, né, de construção do conhecimento aqui dentro desse contexto, dentro desse objetivo. E a forma como nós vamos movimentando esses conteúdos que nós vamos colocando dentro da mala
também é a forma como nós vamos elaborando os nossos conhecimentos. E muito relacionado com a troca, com a mediação, nada pronto, né? Nós estamos construindo, estamos elaborando, né? Nós estamos fazendo uma reflexão a partir de um determinado conceito e trazendo, aproximando para as nossas vivências, as nossas experiências e a nossa realidade. Pois bem, feita a nossa viagem, começada a nossa proposta de viagem inicial, né? O ano passado, a nossa viagem foi um pouquinho diferente, né? Nós trabalhamos de forma remota o ano todo, e o que eu propus para as turmas da pedagogia? Em alguns momentos que nós pudéssemos trabalhar no formato de seminário. Foi extremamente interessante, foi extremamente produtivo, né? Os estudantes puderam também experienciar uma nova forma de interação com o grupo, e ali, nesse desafio dos pequenos grupos, trazer para o grande grupo um diálogo a partir de um seminário que já estava pré-definido, pré-determinado ali pela turma também. Muitos conhecimentos foram se elaborando aí, desde o uso das tecnologias até o conteúdo propriamente que eles estavam propondo para trazer para o bate-papo, para o diálogo ali do seminário. Então, o foco não era somente vamos trabalhar sobre o desenvolvimento da criança no contexto da educação infantil, não. Tinha toda a parte da tecnologia, tinha toda a parte da pesquisa, da organização deles no grupo, da autonomia para esse trabalho, do protagonismo para esse trabalho. E foi, posso dizer que foi um objetivo muito bem alcançado. Ao final dessa proposta, desse tipo de atividade, né, de trabalhar em formato de seminário, veio muito, né, no momento ali de avaliação, de fechamento da atividade, veio muito o entendimento, né, de que aquele educador lá da educação infantil, aquele educador dos anos iniciais, ou seja, ou até a pós-graduação, ele também é um pesquisador, né, para levar a proposta do seminário para os colegas lá da graduação. Eles tiveram que pesquisar bastante, eles tiveram que buscar referências fora daquele material que a gente já tem proposto para a graduação. Então, esse foi um resultado extremamente rico também, né? O entendimento, a clareza de que eu sou um educador pesquisador, que nessa engrenagem que é a educação, a gente consegue se ressignificar, porque senão a gente vai começar com uma mala, talvez, um pouquinho a coisa e poucos outros elementos vão se agregar a essa mala ou a essa viagem. Então, no momento que nós provocamos, né, a construção desse conhecimento também de diferentes maneiras, a viagem começa a ficar mais robusta, mais encorpada, as experiências começam a aparecer de uma forma riquíssima, certo? Então, de forma bem objetiva, trouxe esse relato de como, em algum dos momentos da graduação, eu consigo trabalhar com os estudantes da pedagogia. E agora eu passo a palavra para a Valdereza, para a Marlete, para a gente dar continuidade para o nosso trabalho. Obrigada, professoras, pelas contribuições e obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Temos certeza que cada um de vocês lembrou de alguma ação empreendedora ou de muitas que já desenvolveu em sua escola ou em sua universidade. Então, ajude a transformar a educação. Compartilhe sua experiência. É só se inscrever no canal e deixar o link da sua experiência empreendedora nos comentários abaixo.
Até a próxima!